Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável aqui no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. No Imparável desta semana você vai conhecer a história de Elisa Zandoná, uma concurseira que é inspiração viva para todos que sonham com a carreira de delegado de polícia. Com apenas 28 anos, Elisa já acumula aprovações em vários concursos da área policial e está prestes a tomar posse no cargo de delegada, o objetivo que sempre perseguiu com muita determinação. A trajetória de Elisa não foi fácil, mas sua força de vontade sempre falou mais alto. Depois de deixar um cargo comissionado como assessora no Ministério Público, ela decidiu mergulhar nos estudos para concursos. O plano era simples: dedicar-se integralmente e, em pouco tempo, conquistar a tão sonhada estabilidade. Porém, a vida colocou um novo desafio em seu caminho. Elisa descobriu que estava grávida. Sem emprego fixo e com todas as incertezas que uma gestação naturalmente traz, ela transformou o que parecia ser um obstáculo em combustível para seguir adiante. Poucos meses após o nascimento da filha, ainda no período de amamentação e puerpério, Elisa enfrentou o TAF para o concurso de escrivã da Polícia Civil do Ceará e foi aprovada. Um grande desafio que a fez superar seus limites. Essa conquista foi só o começo. Elisa sabia que o cargo de escrivã era uma etapa importante para trazer segurança financeira para si e para a família e permitir que ela continuasse lutando em prol do seu maior sonho, ser delegada. Determinada, ela se preparou com ainda mais foco e começou a acumular aprovações na área policial. Em 2022, passou no concurso de delegada da Polícia Civil da Paraíba. Em seguida, vieram outras aprovações: Polícia Civil de São Paulo e Polícia Civil de Pernambuco. E agora, Elisa está aguardando para tomar posse como delegada da Polícia Civil de Pernambuco e compartilha como a resiliência e a fé em seu potencial ajudaram a superar os momentos difíceis e a não desistir desse projeto tão desafiador. É com muito orgulho que também dizemos que Elisa foi aluna do GRAN. Elisa, seja muito bem-vinda. Um prazer tê-la aqui conosco no canal Imparável. Oi, Gabriel, tudo bem? Boa noite. Em primeiro lugar, eu quero realmente agradecer aqui a oportunidade de poder participar, porque realmente esses vídeos já me inspiraram muito. Ali no comecinho, quando eu Legal. estava muito distante, sempre foi muito inspirador poder ver os vídeos, poder ver a trajetória dos aprovados, dos professores mesmo. Então, só queria te agradecer e agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Elisa, você se mudou do interior, do Ceará, para a capital aos 14 anos. Como é que foi essa mudança para você? Como é que era a sua realidade naquela época? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa meio afeta aos estudos, digamos assim. Eu sempre gostei de estudar, de ser uma pessoa que os outros tinham como parâmetro, só que digamos que na minha realidade do interior, que o ensino era um pouco mais fraco, não tinha naquela época, né, há 14 anos, não acompanhava o ritmo do estudo da capital, tanto é que aos 14 anos, como você bem disse, eu tive que me mudar para a capital. Então, naquela época era mais fácil, era mais tranquilo, digamos assim, poder ser a menininha inteligente que eu queria. Mas daí eu tive essa mudança, né? Porque realmente eu sempre almejei, digamos assim, um cargo público. Eu não sei nem te dizer quando esse sonho começou, mas eu sempre almejei. Não sei te dizer por quê, como, não tinha essas influências na família, mas era algo que eu sempre falava. E até sem tanto, eu não diria sem apoio, mas assim, com a família até amedrontada atrás de mim, eles me apoiaram. Eu vim morar com familiares aqui na capital do estado, em Fortaleza, onde eu resido até hoje. Vim morar com familiares, daí passei a estudar num colégio particular de grande porte e tudo. E aí a primeira coisa que eu ouvi quando cheguei no colégio foi assim: olha, o 10 do interior não é o 10 aqui. Aqui é um 6, é um 7. Se ficar de recuperação, tudo bem. Para mim, aquilo marcou de uma forma assim, eu não sei, é nítido, parece que foi ontem. Ao tentar visualizar, assim, meu chão caiu e eu disse: quem é que eu sou? Porque assim, o meu pilar principal de autoestima sempre foi a intelectualidade, tudo. Eu disse: sem isso, o que é que eu sou? E aí, digamos que naquele momento, esse foi o combustível para tentar estudar, para tentar
Naquela época eu só não queria ficar de recuperação. Essa era a minha grande, digamos assim, motivação. Mas daí eu consegui me dedicar e no primeiro, lá, cada trimestre, se eu bem me recordo, eles tinham um quadro de honra. Aí nesse primeiro trimestre eu já saí no quadro de honra, então eu disse, tá, eu posso, vai dar certo. E aí nesse primeiro período, eu acho que foi um ditame assim, muito marcado, muito específico para a intelectualidade faz parte de mim, faz parte de quem eu sou. Porque quando eu me vi sem ela como pilar, foi difícil, no mínimo. E você gostava muito de história, de política, e isso acabou te atraindo para o direito, né. Foi uma decisão natural seguir por esse caminho? Na verdade, assim, na minha família, nós não temos grandes pensadores, grandes estudiosos. Eu costumo dizer que as pessoas da minha família são desenroladas. Eles são comerciantes, assim, acho que 80% de toda a minha família é comerciante, digamos assim, venceu mesmo na vida num trabalho duro. Só que eu tinha uma grande influência, que era meus avós maternos. Minha avó veio do sul do país, né? Ela era de Xanxerê, uma cidadezinha do interior de Santa Catarina. E ela foi a primeira mulher cirurgiã dentista naquela época, se eu bem, acho que em 69. E ela, e aí eu achei muito legal ela ser inteligente, ela ser ovacionada por isso. E meu avô era uma pessoa muito política. Ele viveu a ditadura militar, né, e tudo. E aquilo para ele marcou. E ele me contava mesmo quando criança, não dos horrores, mas me contava da realidade política, dos presidentes que a gente teve. E aquilo foi me interessando. E aí, naturalmente, assim, por histórias contadas, como se historinhas fossem, eu fui me interessando por política, por história. Eu acho que assim fui me direcionando para o direito. Mas eu nunca tive assim, uma pessoa específica na família que fosse advogado, promotor, delegado, não tive. Você mencionou que tinha esse sonho de seguir carreira pública, mas não nem saber de onde veio, né, não eram as referências da família. Quando é que o mundo dos concursos começou de fato na sua vida? Então, assim, eu acredito que na faculdade, na época que eu entrei na faculdade, especificamente 2013, a gente não tinha muito esse direcionamento, o que é que o profissional vai fazer. A gente sabia muito o que o estudante devia fazer, ele devia estudar e passar nas cadeiras. E aí eu acho que durante a faculdade apareceu uma oportunidade de fazer um concurso para um estágio, que era o estágio de estagiário do Ministério Público, né? Foi o primeiro contato com o edital que eu tive na vida. E aí tá, então eu sempre gostei de seguir planos. Eu montei um plano na minha cabeça, eu tinha estagiado escritório no meu segundo semestre, não gostei muito, aí cheguei até a questionar se o direito seria para mim, já que eu não estava gostando da realidade do escritório. Cheguei a fazer ainda um semestre de psicologia, uma faculdade que quero terminar ainda no futuro, mas e aí nesse momento de dúvida apareceu, assim, acho que eu acredito que naqueles standards assim da faculdade, que tem uns pinzinhos para você pôr uns recados, tinha esse edital. Sei lá, legal, acho que é uma oportunidade, porque eu sempre havia pensado em cargo público e eu posso testar ou ter contato, porque eu nunca realmente havia tido contato com um promotor, um delegado, um juiz que fosse. E daí eu fiz esse estágio, na época foi um estágio bem concorrido, foi um concurso, na época era um concurso, né, bem concorrido. Eu consegui passar ainda em 16º lugar e pude, naquele momento, escolher para onde eu queria ir, qual tipo de vara, se era uma vara de tráfico, se era uma vara de consumidor, juizado, enfim. E naquilo eu quis conhecer todos os lados do Ministério Público. E daí eu fui para juizado, fui para tráfico, fui para vara comum e eu fui para o júri. Daí no júri eu comecei a ter contato, além daquela arguição maravilhosa em si, né? O júri é um espetáculo. Eu pude ter um contato muito mais amplo com o direito penal, que eu ainda sequer tinha tido na faculdade. E porque era só lá pro quinto semestre, eu acredito que aí eu estava no terceiro semestre, mais ou menos. E daí eu lembro que eu disse, nossa, isso deve ser muito interessante. E quando eu tive essa cadeira na faculdade, foi um promotor de justiça e um delegado que me deram, acho que penal geral, penal parte especial. E eu disse, meu Deus, é tudo isso sim. E aí, acho que terceiro, quarto semestre foi o momento que eu sabia que eu queria trabalhar com direito penal.
mas eu nunca quis advogar. Então restava a dúvida. Eu queria ser delegada, eu queria ser promotora, o que é que eu queria? E eu, naquela época, eu não me pressionava, assim, digamos, por uma decisão. Eu estava pronta, assim, para entender o que que era. E na época, como eu era estagiária do Ministério Público, tava mais, tinha mais contato com o promotor, que inclusive é um profissional excelente que eu admiro, nossa, até hoje. Você se formou, terminou a faculdade, foi trabalhar como assessora no Ministério Público, e aí chegou um determinado momento que você pediu exoneração. Era um cargo comissionado e você decidiu que queria ter um cargo público estável, enfim. Foi uma decisão arriscada, né, eu ouso dizer. Como é que foi esse momento, essa reflexão para você que é cheia do percebo que é muito metódica, cheio de planos ali. Então, assim, eu entrei no. Me formei, e assim que me formei, esse meu ex-chefe, como estagiária, já me convidou para ser assessora. E naquela época era uma oportunidade muito boa, tanto financeiramente, para quem havia se formado, como também de aprendizado, porque eu passaria a ter mais contato com teses jurídicas, etc. E o plano estava muito formado na minha cabeça. Eu começaria a trabalhar, e eu conciliaria aquilo com os estudos. E na época, assim, eu ali era o que já 2018, 2019, mais ou menos. 2019 o mundo dos concursos estava se expandindo nessa coisa de mentoria, mas ainda era muito diminuto. Acho que haviam grandes polos assim no mercado de mentoria, assessoria, então eu me recusava a pagar uma coisa específica e eu queria aprender por conta própria. Daí eu fui testando e eu fui vendo que as metodologias que eu queria utilizar, elas eram muito inviáveis para quem trabalhava 8 horas dentro do gabinete batendo ponto e ainda tinha o transporte para casa, às vezes levar trabalho para casa. Então tava ficando inviável. Aí mas eu montei um plano, digamos, sempre metódica. Eu pensei, não, eu preciso me sustentar. Eu sempre tive o apoio da família no sentido de ter casa, comida e roupa lavada. Mas eu queria poder fazer minhas provas com liberdade, eu queria poder pagar minhas inscrições, poder pagar minhas despesas extra, né? Naquela época eu me formei com 21 anos, então eu tinha 21 para 22. Então eu pensei, não, eu vou juntar aqui um dinheirinho que vai ser suficiente ali para 1, 2 anos. Eu já tenho um cargo público e nisso consegui galgando, né, espaço. Daí eu saí do meu cargo. Foi uma decisão meio difícil, assim, na época foi dolorida, porque, como eu disse, meu chefe, o promotor de justiça, que era responsável pela vara que eu estava, é um cara muito honesto, muito direito, muito batalhador, muito estudioso, a quem eu admiro até hoje. Então ele veio conversar comigo, perguntar se era a decisão certa, e eu confesso que eu não sabia. Eu só montei o plano e eu segui. E aí eu comecei a estudar em tempo integral e tudo, e eu disse, é realmente muito bom, é maravilhoso, vai dar tudo certo. E aí, como você disse ali no comecinho, eu fui surpreendida. Eu não diria que foi um percalço, mas foi um susto, porque eu tinha acabado de sair do meu emprego, eu não tinha emprego, eu não tinha renda, eu tinha um pouquinho de dinheiro para me sustentar com as despesas extras e pagar algumas inscrições de prova. E aí eu me vi com a criança. E meu atual marido, na época namorado, eu tinha convencido ele a largar o emprego de advogado também para poder estudar para concurso público. Então estávamos os dois muito assustados, com um lindo plano, mas sem muito, digamos assim, sem uma rede de apoio. E daí foi difícil, foi complicado, mas hoje eu vejo que fez tudo, eu não diria ser mais rápido, mas fez tudo ter muito mais significado. Hoje, para mim, meu cargo de escrivã, por exemplo, é um cargo que me possibilita até hoje fazer provas, ter tranquilidade, poder dar esse conforto mesmo para minha filha, né? E ter digamos, essa tranquilidade mental, de que eu posso passar o meu tempo, eu posso fazer escolhas, eu posso decidir, mas eu acho que tudo isso começou naquele momento que eu resolvi largar meu cargo. Você então começou a estudar em tempo integral com essa pressão, né, de você é mãe, estamos aqui sem renda, temos as nossas economias, mas eram pensadas para um outro cenário e, começou a fazer provas. Evidentemente, acho que você abriu um pouco o leque, não sei se você já estudou para a carreira jurídica do início ou
já tinham uma pretensão de ir para a carreira policial? Como é que foi essa escolha? Bem, então, enquanto eu era assessora, eu fui vendo assim que eu gostava do trabalho do promotor, era um trabalho que eu seria feliz fazendo, mas sempre que eu pegava um inquérito, era a parte que o coração quase que pulsava, sabe? Eu, como no trabalho do promotor, logo o assessor, auxiliando ele, a gente tinha que determinar certas diligências, ou então conceder mais prazo, ou mesmo pensar no cenário de como que aquela investigação poderia dar mais frutos. E essa era a parte que eu amava fazer. E aí um dia surgiu uma brincadeira mesmo, meu chefe, promotor, disse, essa menina tá, dá uma boa delegada. Porque eu determinava, assim, um exame perimicroscópico, que era um exame em cena de crime, local de crime. Eu determinava as coisas, pensava um pouco e gostava muito de montar, assim, o cenário da investigação. Que nem aqueles filmes, sabe? Você monta, assim, um quadro, vai colocando as fotinhas e vai ligando. Achava aquilo o máximo. Aí, nesse momento, eu disse, uai, mas esse sonho já morou em mim também. Então, eu acho que... E, nesse momento, esse é um detalhe muito importante. Lá em 2019, surgiu um boato de que haveria concurso de delegado no meu estado, no estado do Ceará. Então eu disse, poxa, se eu precisava de um sinal, era esse o sinal. E, por brincadeira do destino, não sei, esse concurso não saiu até hoje, 2024. Bom que você passou em vários concursos de delegado, menos o do seu estado, que não Ah, teve, né? daí eu comecei a estudar ali para o cargo de delegado, né? Especificamente, o dia que eu comecei foi em março de 2020. Então, ali meados da pandemia, né? Então, ali eu já estava 100% focada no cargo de delegado. O primeiro concurso de delegado para o qual eu estudei foi PCPR. A prova estava prevista para julho, se eu bem me recordo, de 2020. Teve mais de um ano de adiamento e tal. E daí acabou que a minha primeira prova de delegado acabou sendo PCPA, Pará, eu sei, eu não sei o mês, eu não sei o ano, mas eu sei quantos meses de gravidez eu tinha. Eu tinha 8, eu tava para 7 para 8 meses de gravidez, tava com uma barriga assim enorme. Foi o meu primeiro concurso de delegado, foi a minha primeira queda do cavalo, doeu muito, chorei horrores. Hoje em dia agradeço. O concurso de escrivão você fez, antes ou durante a gravidez? Eu fiz um mês, com um mês de vida da minha filha. Eu fiz um mês depois que ela tinha nascido. Foi em setembro de 2021. E como é que foi esse período todo de estudo, a gravidez, deu à luz a sua filha ali, faltando um mês para a prova, depois todo o cansaço que vem, eh, imagino que tenha sido bastante difícil, né, e você ainda foi aprovada. Sim, foi um período desafiador, com certeza. Mas de verdade, assim, eu sei que soa muito um clichê, mas a minha gravidez ela foi muito, muito, muito um combustível. Então, não era que eu me forçasse mais do que eu podia, não era que, por exemplo, eu não tinha assim as minhas consultas, eu ia tudo direitinho, eu tinha o sonhinho da grávida, que todo mundo conhece, tinha tudo, mas eu realmente tentava ser honesto comigo mesmo e fazer efetivamente o melhor que eu podia com o que eu tinha. Não era mais que o fulano, mais que o ciclano, tanto quanto. Era o máximo que eu podia, sendo muito sincera diante das minhas circunstâncias. Eu não colocava em risco a minha saúde, a saúde da minha filha, mas realmente foi combustível. Eu não tinha desculpa. Foi um período que foi 100% foco. E eu digo que ali, minha filha, né? Ela me ajudou muito nisso, porque até a gravidez foi tranquila. Eu não sentia enjoo, eu não sentia dor, eu não tive nenhum problema na minha gravidez inteira. Então eu digo que ela também estava lá só me dando forças, ela não estava dificultando nada, tadinha. Você fez a prova do TAF, também ainda na fase do puerpério, Isso. naquela fase de recuperação. Conseguiu treinar para o TAF e como é que foi fazer essa etapa? Então, na verdade, para o TAF eu não podia treinar por ordens médicas. Porque o que que acontece? Eu vou fazer com digressão aqui rapidinho no mundo das grávidas. Quem já teve filho, quem tá aí grávida, sabe o que que é essa palavrinha? É diástase, sabe? É um afastamento do músculo da barriga que você tem naturalmente durante a gestação para comportar o bebê.
E aí, esse músculo vai voltando, e até que ele volte ao lugar, você não pode fazer exercícios de alto impacto, por exemplo, corrida. Senão, além de poder dar um problema assim, mais grave, esse afastamento se perdura, né? Então, por ordens médicas, tanto da minha obstetra, tanto quanto da minha fisioterapeuta, que você faz um tipo de fisioterapia específico para isso, eu não podia treinar corrida, eu não podia treinar abdominal, que eram as provas do meu TAF. Era flexão, abdominal, corrida, a corrida de 12 minutos e a corrida de tiro, a de intensidade, ali, 50 metros, né? Então, eu no máximo podia fazer uma flexão e ainda sobre o risco de causar uma pressão. Então, eu não realizei o teste do TAF nenhuma vez antes do dia do TAF. Eu vi alguns vídeos, eu tentei me preparar assim psicologicamente e tinha uma vantagem muito grande nesse meu concurso de escrivão inspetor da IDECAN aqui do Ceará, que era você tinha uma segunda oportunidade para fazer o TAF. E aí eu disse, eu vou usar essa primeira oportunidade como um teste. Se porventura der algo errado, eu tenho ainda uma segunda chance. E eu tenho os dois cargos, né? Então eu não tinha uma preferência sobre ser escrivã ou ser inspetora. Eu queria um concurso. E daí, graças a Deus, deu certo. Mas realmente, eu acho que não assim por exatamente acaso, não exatamente sorte, mas durante a minha gravidez inteira, eu fui muito disciplinada com relação a treinos e tudo. Peguei o segundo período da pandemia, então a gente tinha todos aqueles treinos em casa, eu peguei uma consultoria específica para grávidas e sempre treinei. Eu não treinava específico para o TAF, mas eu sempre fui ativa. Até um dia antes do meu parto, eu estava treinando. Exatamente para tentar facilitar ali o que quer que viesse depois. E também porque exercício sempre fez bem para minha cabeça. Sim. E aí você foi aprovada, passou, né, um tempo depois foi nomeada e seguiu estudando aí no dia seguinte, já estava estudando para delegada. Como é que seguiu esse ritmo? Então, assim, na verdade, eu digo que eu não sou a pessoa que passou mais rápido no concurso de delegado, ou concurso que seja. Eu não sou a pessoa que passou melhor colocada. Eu não sou, assim, nenhuma grande referência em nada. Eu digo que o meu superpoder é só é só um pouquinho de todo dia. Então, eu juro pra você, eu nunca parei. Nunca, nunca, nunca. Não é que eu voltei um dia depois, é que eu nunca parei. No meu A gente tem curso de formação, né, para policial, e no meu curso de formação, em todos os intervalos eu estava estudando. Eu estava estudando para a prova de São Paulo, e aí eu lembro que era muita lei seca, VUNESP, tudo na época, e aí eu lembro que eu tinha assim o caderninho, e aí eu saía lendo a lei seca, e de vez em quando eu prestava atenção na aula do curso, aí voltava, levava um carãozinho nos professores, mas seguia estudando. Então, eu realmente não sei nem te dizer quando que eu voltei, eu só não parei. E acho que é por isso que hoje em dia eu colho alguns dos frutos dessa época. Você foi aprovada em 3 concursos de delegado. Isso, exatamente. PCPB, né, que já está homologado, concurso finalizado. PCSP, que fiz agora, 2023, nas fases. PCPE também nas fases. E eu fiz a RJ, desculpa, a PCERG, eu fui aprovada na objetiva, mas eu estava no curso de escrivão e estava nas fases da Paraíba. E aí, nesse momento, eu tive que fazer escolhas. Eu não conseguiria conciliar os três, ou curso de formação, as fases da Paraíba e as fases da PSERG. E aí eu resolvi abandonar o concurso da PSERG. Eu chorei assim uns 3 dias seguidos. Mas, assim, contando objetivos foram 4, e contando os que eu dei prosseguimento, são 3 concursos dele. O que você acha que você fez muito certo, que permitiu ser aprovada em 3 concursos aí muito disputados? Bem, como eu te disse, assim, eu não tenho uma receita de bolo, eu não tenho uma receita de sucesso. Eu realmente não sou o primeiro lugar de nenhum concurso, eu não sou a pessoa que passou com 18 anos de idade. Eu sou a que não parou, sabe? Basicamente, eu poderia te dizer que eu sou a pessoa que não parou diante de certas adversidades, certas dificuldades que fosse. Eu também sou a pessoa que não se comparou. Eu acho que isso é um fator muito, muito, muito importante, porque ao se comparar com realidades muito distantes da nossa, eu acho que a gente congela, né? A gente trava, a gente tem a tendência a dizer que a gente não vai conseguir. E aí eu acho que eu não parei, eu não me comparei, e eu fiz uma coisinha que
foi maravilhosa pra mim, assim, vai parecer que eu tô falando só porque tô falando com você, mas do Gran, desde o comecinho, eu fiz uma coisa que ninguém me recomendava, que era, eu degravava todas as aulas, porque eu sou muito sinestésica, e aí eu mantive aqueles resuminhos comigo, eu tenho aqui pra te mostrar, tá? Eu mantive aqueles resuminhos comigo, mantenho até hoje, e eles são assim, tudo descolado, tudo meio esquisito, mas ao ponto que eu ia... Isso aqui foi o meu primeiro caderno, lá quando eu comecei com o Gran, em março de 2020. E aí, ao ponto... Eu nunca troquei de material. Eu sempre persisti naquilo que eu tava. A única coisa que eu fazia mais era... Tem atualização, eu fiz uma questão e eu errei, eu tô com certa dificuldade. Daí eu atualizava meu próprio caderninho com esses post-itzinhos, assim, uma coisa bem arcaica pro mundo atualizado de hoje em dia, mas eu basicamente segui minha intuição, não troquei de material, não parei, não me comparei. Eu acho que é isso que eu devo, o fato de eu estar colhendo alguns desses frutos, porque eu realmente acho que eu não sou mais que ninguém, eu não sou mais inteligente do que ninguém, eu não sou mais organizada, mais planejada, eu não sou mais nada do que ninguém, eu só não parei. Então eu acho que todo mundo que tem um sonho, que persiste por ele, que insiste, vai conseguir. Isso é questão de tempo. Como é que tá a ansiedade para tomar posse como delegado? Então, isso é uma coisa que eu sonho e que eu temo ao mesmo tempo. Porque eu já tenho essas aprovações, graças a Deus, porque é algo que me traz muita tranquilidade diante das provas. Eu ainda faço provas hoje em dia, porque eu e meu marido, nós temos sonho de ser delegados juntos no mesmo estado. Então a gente diz que até a gente estar com os pés na mesma cidade, como delegados, a gente não vai parar. Então, nesse momento, ele está no curso de formação de oficial aqui no Ceará, que dura 2 anos. E aí eu tô aí na iminência de ser chamada para Paraíba. Então, por um lado, eu tô muito ansiosa para isso, de uma forma muito positiva, porque é meu sonho, é meu cargo, é meu distintivo. Mas, por outro lado, a gente também se pergunta muito assim, a questão da família. A gente tem uma filhinha de 3 anos, então há muito planejamento nisso. Mas há um sonho muito grande também. Lisa, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje, possivelmente está desmotivado, desmotivada, passando por um momento difícil, está com dificuldade de conciliar ali as rotinas da família, dos estudos, do trabalho, às vezes pensa que concurso não é para ela, não é para ele. Qual conselho você daria para essa pessoa ser imparável como você foi e é na sua jornada? Nossa, eu acho que é entender que todo mundo tá no mesmo barco. Eu vi de uma amiga recente que a gente estava assistindo uma arguição do concurso de Pernambuco, a gente estava assistindo a arguição juntos e tal. Isso, e o garoto na hora da arguição estava indo muito bem, ele estava muito desenvolto, ele estava muito rápido. E ela ficou, nossa, eu nunca vou chegar aí. E aí, por coincidência, eu conheci o garoto e eu conhecia toda a trajetória dele. E aí, em resumo, ele é como eu, ele é como ela. Estamos todos no mesmo barco. E a questão é realmente o tanto de disciplina, mas não só disciplina, o tanto de significado que você bota naquilo e o quanto que você quer. Eu acho que isso é muito importante, porque hoje em dia a gente fala muito da disciplina, e eu não acho que a gente esteja errado, mas eu acho que a gente esquece que a motivação é o que vai trazer a disciplina no final das contas. Então é buscar a razão daquilo, o porquê que você quer aquilo, o quanto você quer aquilo. Sim, você vai ter que fazer sacrifícios, você vai ter que abrir mão de certas coisas, às vezes certas situações, certos lados seus, mas eu acho que o concurso público, ele, ele não só te amadurece, mas ele te transforma. De verdade, assim, essa trajetória, eu juro por Deus, eu aprendi a apreciar muito a trajetória. E olha que eu já tomei, assim, muito solavanco, já tomei muita pisa, já tomei muita queda, já tomei muito susto, tive que fazer decisões muito difíceis, mas eu acho que é realmente persistir, saber que haverão concessões, mas que se você não parar, os frutos também virão. É uma questão de não ter plano B. Você se programa, você faz o seu planejamento, mas você tem um objetivo em mente. Eu realmente acho que é sobre isso, sabe? Eu não acho que tem ninguém melhor que ninguém. Não existe um método infalível. Eu sou muito contra isso, dizer que só uma coisa funciona. Então eu vou saber dizendo que você tem que se conhecer, você tem que saber aplicar
você tem que saber a hora de fazer concessões. É basicamente isso. Elisa, parabéns pela história. Está muito feliz aí de poder ver os seus brilhos, o brilho nos seus olhos aí dessa conquista, de várias conquistas, merecidas conquistas, e de outras que estão por vir, certamente. É sempre um prazer poder conversar um pouquinho mais com os alunos do GRAN. E muito obrigado pelo seu tempo, compartilhar essa bonita trajetória aqui com a gente. Por nada, Gabriel, que agradeço. Obrigada. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário, assine o nosso canal, ative as notificações clicando aí no sininho. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima, fique com Deus. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.